Você quer bater as metas de vendas na sua empresa? Eu sou Erivaldo Souza, especialista em gestão de negócio e palestrante. Pessoal, dentro da nossa aula de hoje, vamos falar para vocês sobre o checklist do vendedor. O profissional de vendas, aquele que realmente quer bater as metas de vendas todos os dias, toda semana e todo mês, ele precisa trabalhar o seu checklist, ou seja, está com o seu checklist atualizado. Veja aqui, e nesse checklist você pode observar o que você pode trabalhar ou desenvolver antes, durante e no seu pós-venda. Primeiro, antes da venda, o que você deve fazer? O que você deve observar todos os dias antes das vendas? Olha aqui. Saber se você fez ou tem conteúdo aí para divulgação. Divulgação aí nas redes sociais. É claro, se você vende aí um produto, um serviço, esse produto, esse serviço, ele precisa ser divulgado. Se não divulga, não vende. Vende mais quem divulga mais e, claro, de forma assertiva. Ou seja, divulgue o seu produto todos os dias. E use aí todas as redes sociais possíveis. Tudo bem? Isso é o primeiro item do checklist aqui, antes das vendas. O segundo ponto aqui, antes das vendas, deixa eu te falar aqui uma coisa. Só vende quem prospecta. Se você não prospecta clientes todos os dias, você não vai ter vendas. Nem a sua empresa, nem a sua equipe, nem ninguém vai ter vendas aí, tá certo? Por quê? Porque não houve prospecção. O que você tem que fazer aqui no checklist? Observar se foi prospectado e quantos clientes foi prospectado hoje. Quantos clientes você, profissional de vendas, vai prospectar amanhã? Tudo bem? Faz sentido para vocês? Sim ou não? Então vamos continuar aqui. Se você prospecta, você tem que observar aqui, dentro da prospecção, o PCI. O que vem a ser, na verdade, o PCI? Perfil do cliente ideal. Por quê? Porque você não vai prospectar qualquer pessoa. Muito menos você vai vender também para qualquer pessoa. Ou seja, você tem que ter um público-alvo. Você tem que mirar num público-alvo. Como é que você vai mirar num público-alvo? Conhecendo o perfil do cliente ideal que vai comprar o teu produto ou o teu serviço. Próximo passo aqui. Quem vende trabalha com meta. E aí eu não falo de uma meta de venda. Primeiro, eu tenho que ter uma meta de prospecção. Para que realmente a sua empresa, o seu profissional de vendas, você, vendedor, possa vender, você tem que dizer para você mesmo todos os dias: hoje eu quero prospectar 30 clientes. Pronto, você estipulou uma meta, um número. Por quê? Tudo tem que ser mensurável, você tem que medir. E aí, se você colocou uma meta de 30 clientes, você vai ter que correr atrás daqueles 30 clientes. Você vai vender para todos? Não. Há uma margem aí. Para cada 30 clientes prospectados, você vai fechar aí umas 5 a 6 vendas. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Sim ou não? Então, não esqueça, meta de prospecção. Olha aqui, o importante aqui, ainda antes da venda acontecer na sua empresa, na sua loja, veja bem, você tem que observar, se você prospectou, você tem que observar aqui a lista de leads. Isto mesmo, se você está prospectando e tem uma meta de 30 clientes por dia, você tem que observar na sua lista de leads quantos leads foi gerado ontem, para que você comece o dia olhando aqui essa lista e vá nesse público-alvo que tem uma probabilidade maior de fechar a venda, tá certo? Então, o próximo passo aqui ainda antes da sua venda é criar um roteiro. Ou seja, quando você cria um roteiro, você sabe o que você está oferecendo, produto ou serviço. Ou melhor, dentro desse roteiro, você entrega uma
uma solução, mediante um problema, uma dor, uma necessidade do seu cliente. Você observou a dor, você observou a necessidade e cria um roteiro entregando aí uma solução. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Sim ou não? Vamos continuar aqui. O último item aqui, antes da venda. Antes da venda ainda você tem que fazer aqui. Observar aqui o seu nível de conhecimento. Conhecimento sobre o mercado, conhecimento sobre o produto, conhecimento sobre o cliente, conhecimento sobre a empresa que você trabalha. E aí quando você observa o nível de conhecimento, você entende que precisa melhorar mais ainda o seu nível de conhecimento para gerar vendas. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Então, se faz sentido, agora vamos para o segundo passo. E no segundo passo aqui, a gente vai observar o que você pode fazer como vendedor durante a venda. Durante a venda, você deve estar muito atento para algo que é interessantíssimo. Dentro da comunicação, não é o que você está falando, né? Da promoção, da oferta, disso ou daquilo outro. O importante não é isso. Edivaldo, e o que seria importante aqui durante a venda? Fazer aí uma escuta ativa. Porque só escutando bem o seu cliente, você consegue entender a necessidade desse cliente. Então, muitas vezes o profissional ele fica ansioso para fechar a venda, né? Por N motivos. E um deles é pressão mesmo, para bater a meta. E aí, muito ansioso, não escuta o cliente, não sabe o que entregar. Ou seja, controle emocional. Nesse controle emocional, você vai buscar trabalhar, exercitar a escuta ativa ou uma escuta atenta. Ainda durante a venda, você tem que fazer o quê? É claro que você fica querendo empurrar produto, né? E não é bem por aí. O que você vai fazer? Uma venda consultiva. E para me fazer uma venda consultiva, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que só com a coleta de informação eu vou consultar o meu cliente, ou seja, fazer pergunta, chamada uma pergunta aberta, pergunta poderosa. Mas para isso, olhe esse ponto aqui, coletar informação da sua persona. Porque dentro da venda consultiva, na entrega da solução, eu preciso saber para quem é o produto que eu estou vendendo, né? Pode ser para terceiros, né? Vamos lá? Dentro ainda, ou durante a venda, você pode observar aqui, fazer pergunta aberta vai conduzir o cliente dentro de uma jornada de compra. Ou seja, não é só recepcionar bem, se você não acompanhar, fazer o follow-up, o acompanhamento e levar ele até o balcão, o caixa. Tem que entender o quê? Fazer pergunta é acompanhar o cliente, né? É desenvolver um processo aqui de familiaridade, né? Entender as emoções, porque o cliente compra na emoção. O próximo ponto aqui que a gente deve analisar aqui é criar conexão. Quando eu crio conexão com as pessoas, eu busco entender que o profissional de vendas, dentro do processo de vendas, pode se parecer com um comprador, com a persona, com o cliente, né? Ou seja, ter aí alguma afinidade. Isto aí dentro do espelhamento, rapport, você pode fazer isso aqui, criar conexões. Por quê? Quando você cria conexão com as pessoas, você traz a pessoa para junto de você. Dentro ainda da venda ou durante a venda, você vai ter que buscar um controle emocional. Sabe por quê?
Porque esse cliente vai te dar um não, esse cliente vai ter N objeções, e não é os nãos ou as objeções do cliente que você vai desistir logo no primeiro passo, né? Você vai buscar o controle emocional para que possa conduzir esta jornada de compra do cliente. Ainda acompanhando aí o processo de vendas, durante a venda, você precisa identificar as reais objeções. Quais são essas objeções? E de que forma você vai contornar essas objeções? A objeção pode ser: depois eu volto, tá caro, quem decide é o esposo, a esposa, enfim, tudo isso é objeção. Não quer dizer que ele não vai comprar. Digamos que ele está tendo apenas colocando aí um pouco de dificuldade para que realmente você coloque aí dentro da jornada alguns argumentos que possa convencer o cliente a comprar. E por último aqui, olha aqui, o que você deve fazer? Ainda dentro da jornada aqui, sempre com o intuito de apresentar solução. Ah, Erivaldo, mas eu vendo um produto. Ah, eu vendo um serviço. Se você entender o cliente, as suas dores, as suas necessidades, você vai apresentar soluções. E quanto mais você apresentar soluções, mais aumenta a chance de efetivar aí a venda. Vamos agora para o terceiro passo aqui, que é chamado de pós-venda. Infelizmente, a maioria das empresas não fazem pós-venda, mas entendendo que a pós-venda vai te garantir uma venda lá no futuro. Dentro aqui, desse checklist aqui do pós-venda, você deve conferir o quê? Conferir se o pagamento realmente foi efetivado, né? Segundo ponto, você vai, depois de você conferir se o pagamento foi realizado, beleza, leva para o setor de expedição e você vai continuar nutrindo o seu cliente com conteúdo. Não abandona o cliente logo não. Continua nutrindo ele, porque ele vai entender que você realmente se preocupa com ele e não está querendo só empurrar produto. Terceiro ponto aqui do pós-venda, o que você vai fazer? Se teve aí uma boa conversa, um bom diálogo, rolou ali um clima de amizade, você pode pedir a este cliente alguma indicação. Você poderia indicar alguém para comprar o nosso produto, indicar a nossa loja, enfim, tá certo? Você também pode pedir algum depoimento. Você pode gravar aqui um depoimento, né? Como foi a sua experiência dentro da loja. Enfim, não tenha medo. Não tenha vergonha de pedir. Peça, né? Peça sempre o cliente ou indicação ou um depoimento. E aí, ainda dentro do checklist de pós-venda, você vai fazer uma avaliação do seu trabalho, da venda que você efetivou, onde você acertou, onde você errou e buscar aí ajustar. Precisa da avaliação. Depois da avaliação, você vai para um plano de melhoria, né? Sempre tem oportunidade para melhorar mais ainda, para entregar melhores resultados, experiências inovadoras para o seu público-alvo, seu cliente. E, por último aqui, do checklist, no pós-venda, não sumir, né? Vendedor, depois da venda, colocou aí a comissão no bolso, sumiu, evaporou, esqueceu do cliente. Lembrando que uma empresa ela só cresce se ela fizer vendas recorrentes, ou seja, o cliente volte de novo à loja e compre com você. É chamada venda recorrente. Mas para isso precisa entender que se você sumir do cliente, ele não compra mais. Eu sou Erivaldo Souza, te vejo na próxima aula. Vem comigo!